Olá, meu irmão, minha irmã. A paz de Deus esteja no teu coração. É, Tenho boas e más notícias. E as boas notícias sempre superam as más, né? Porque sempre vai ter as duas, boas e más. É a balança do mundo. Um dia eu tenho a firme esperança que estaremos com o Senhor naquele dia em que não haverá mais necessidade de sol, porque o Senhor brilhará sobre nós. Espero sinceramente estar incluído. Meu coração deseja estar junto com o Senhor, conhecendo um mundo perfeito que eu sempre desejei no meu coração, mas que eu nunca vi. Eu não encontro perfeição no mundo, mas também não encontro perfeição em mim. Quantas vezes eu olhei para mim mesmo, assim, após as ações, atitudes, fazendo um balanço, né? E eu me decepcionei. Como eu gostaria de ser diferente, como eu gostaria de ser perfeito, como eu gostaria de ser puro. Mas às vezes não está na nossa escolha. Muito bem, eu escolhi ser puro. Mas todo dia o mundo macula a minha mente, a minha memória, com mensagens agressivas, mensagens de rancor, de ódio, mensagens sensuais, mensagens de fornicação. Você vê isso o tempo todo, quer seja na televisão, quer seja nos livros, e pior, você vê ao teu redor. Eu lembro, meus irmãos, minhas irmãs, e quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, e eu saí de um mundo assim da igreja, um mundo protegido, e entrei no mundo dos homens. E eu comecei a ver tanta, tanta prática errada, de tudo quanto é sentido e forma. E desde então, todo lugar que eu já trabalhei, eu via muito adultério, muita fornicação, muita, muito ódio, muito rancor, muita falta de escrúpulos, de ética, de moral. Isso vai nos afetando. Nós somos, digamos que nós somos uma roupa branca. Tem gente que nem gosta de roupa branca, né, meus irmãos? Eu gosto demais. Eu só não uso calça branca, isso eu acho estranho, mas camisa branca e camiseta branca eu gosto demais, principalmente porque eu estou vivendo no Rio de Janeiro e aqui é muito quente. E a roupa branca, ela dá um frescor, é bem mais confortável. Mas quando você anda por aí, seja de roupa branca ou de carro branco, a sujeira aparece mais fácil. Mas existe a sujeira. Onde você encosta, você suja a roupa, mancha, e depois é difícil tirar a mancha, né? Tem uma parte nas escrituras que fala que o Senhor é o nosso lavandeiro, né? É aquele que branqueia nossas vestes. Ele nos veste com uma roupa branca, mas nós estamos aqui nesse mundo. E todos os dias nossas vestes são manchadas. Não adianta tentar se proteger nas paredes da igreja, não. Achando, não, eu vou aqui ficar, como se falava na congregação, mas se falava assim, né? Aqui é o lugar de um povo santo, ordeiro de boas obras. Olha aí, a mentira.
a hipocrisia sendo praticada. Nunca foi um povo santo, porque santo não tem na terra. Ordeiro, práticas de pessoas de boas práticas, nunca foi assim. É um povo que, na hora do culto, assim, são como artista, né? Abriu-se a cortina, aí todo mundo senta, aí entra naquele modo culto, né? E dá aquela impressão. Quantas vezes eu olhava para a igreja assim e falava, gente, que coisa linda, parece a reunião dos santos. Mas era uma ilusão da minha mente. Mas eu me sentia um entre os santos. Ah, meu irmão, minha irmã, quem quer viver na verdade tem que parar de se enganar. Não pode ficar achando que entrando na igreja está lá no meio de gente santa, não. Você vai lá, se entrar com as vestes brancas, você vai sair de lá com as vestes manchadas. Mas só o Senhor pode lavar e limpar as nossas vestes todos os dias. Mas enquanto nós estivermos aqui, é assim. O Senhor nos vestiu e está sempre nos revestindo. Às vezes, branqueando as nossas vestes, mas tem momentos que estão tão rasgadas e tão sujas que só revestindo mesmo. Aquele momento assim, né? Se a gente for pensar que a mãe pega a criança cheio de barro, lama, e briga com ele, repreende, tira aquelas vestes sujas. Às vezes, na minha época, porque hoje em dia, o politicamente correto é estar errado. Mas naquele tempo, as mães puxavam a orelha. Ou não tinha problema de economizar o chinelo, não. Até de vara eu já apanhei. Mas naquele tempo os pais educavam seus filhos. Mas aí então a mãe dava uma repreensão, uma surrinha, dava banho nos filhos e colocava umas vestes limpas. Ao Senhor, às vezes tem que fazer isso com a gente. Às vezes tem que repreender, puxar a orelha, às vezes até dar uma surrazinha para poder revestir novamente. Importa, meu irmão, minha irmã, é que o Senhor nos ama mais do que a mãe nos ama. Já disse uma vez que não existe amor no mundo entre os carnais, entre a humanidade, não existe amor maior do que o amor de mãe. Isso no mundo animal todo. As mães fazem de tudo para proteger a sua cria, o seu filho, e a relação que os filhos têm com a mãe, uma relação que a maioria dos pais invejam, né? Mas é isso, é o amor de mãe. Mas o Senhor tem um amor maior, um amor muito maior por nós. Então Ele não nos repreenderá, não nos revestirá? Por certo que sim. Vamos confiar, meu irmão, minha irmã. Mesmo que você tenha se desviado um pouco do caminho. E quando eu falo do caminho, não é caminho de igreja, não, porque esse daí é o caminho do anticristo. Engana as pessoas, fazendo-as acreditar que estão limpas, quando na verdade estão sujas. São pessoas más, as pessoas que frequentam os templos, porque contrariam a vontade de Deus. Jesus falou, nem no templo nem no monte, mas em espírito e verdade. Jesus falou, sois o templo e morada do Espírito Santo. Jesus falou, seja o templo, e eu e meu Pai viremos e faremos morada em ti. E Jesus falou, meu irmão, minha irmã. Mas está escrito nas Escrituras que no final dos tempos os homens amontoariam doutores segundo a sua concupiscência. O que isso significa? Doutores, homens que acreditam que sabem e que dizem que sabem, né?
mas falam segundo a carnalidade daqueles que ficam ao redor. Falam que está tudo bem, que você está bem, que ali você está garantido. São mentirosos, mas só o Espírito Santo tem o poder de acordar. Se o Espírito Santo ainda não te acordou, clame, porque é chegado os últimos tempos, meu irmão, minha irmã. Estamos, sim, vivendo o Apocalipse. Estamos no tempo da grande tribulação. Estamos no tempo que já está sendo implantado aquele negócio de só compra, só vende. E tem a marca do anticristo. Porque o anticristo governa todos os povos, governa todos os países e as igrejas. Tudo está ligado. Mas, meu irmão, minha irmã, após esta breve mensagem no início do vídeo, eu venho lhe trazer hoje um assunto. Eu estava falando das boas e más, não, né? Já dei as boas. As boas é que todo aquele que despertou para o verdadeiro evangelho já está em espírito e em verdade. Já está segundo a misericórdia de Deus. Já está sendo revestido quando necessário. Mas tendo as vestes embranquecidas o tempo todo pelo lavandeiro que é o Senhor. Glória a Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, ouça bem o que eu vou dizer. Já dei a boa notícia, que é o mais importante, mas nós somos pessoas que buscam a verdade. E é bom estarmos conscientes das coisas que estão acontecendo. Não devemos ter medo, porque aquele que confia no Senhor sabe que não importa o que vai acontecer, o que já está acontecendo. Nós estamos com o Senhor. Se esse corpo padecer, é porque o Senhor já estará nos dando um corpo incorruptível. Creia tão somente. E viva em paz. Mas estamos aqui vendo as coisas. Hoje eu estava num canal do Telegram. O único lugar que ainda se tem alguma liberdade para se ver notícias, né? Não sei até quanto tempo, porque parece que já começaram, o anticristo já começou a botar as garras nessa plataforma também. Aconteceu agora, nesse mês que passou. Mas, meu irmão, minha irmã, eu estava vendo nesse canal e eu li uma postagem num comentário que dizia assim: o perigo da guerra nuclear. Sim, a princípio muitos falam, não, guerra nuclear de forma nenhuma, ninguém vai querer destruir o planeta, isso não vai acontecer, não, tudo vai se apaziguar, ainda virá muita paz. Meu irmão, minha irmã, os homens estão se degladiando entre si e nós estamos vendo coisas muito estranhas. Mas essa pessoa postou isso. O perigo da guerra nuclear. Nós sabemos que o presidente lá da Rússia, ele já está colocando em alerta toda a sua força nuclear. Toda o Ocidente está unido contra ele. E ele já disse: vem, vem que vocês vão ver o que vai acontecer. Então nós estamos nesse pé. Sabe quando alguém está indo contra outra pessoa e a outra pessoa está com uma disposição de encarar? Quantas vezes eu já vi combates assim entre pessoas saindo a vias de fato, um batendo no outro, porque começou assim. Mas voltando ao artigo, o perigo da guerra nuclear. E diz assim:
Existem aproximadamente 13 mil ogivas nucleares no mundo. Só na Rússia tem 6.527 dessas ogivas. Enquanto que lá nos Estados Unidos, eles têm 5.550. Ou seja, a Rússia tem 1.000 ogivas nucleares a mais do que os Estados Unidos. Para os meus irmãos e irmãs terem uma ideia, a China, uma potência econômica hoje, ela tem 350 ogivas nucleares. Ou seja, a Rússia tem 1.000 ogivas nucleares a mais do que os Estados Unidos. É uma grande quantidade, né? Um estudo, continuando a ler o artigo, um estudo aponta que em caso de uma possível guerra nuclear, o mundo já teria 34 milhões de mortes nas primeiras horas. Caso 100, só 100 ogivas sejam detonadas, o que corresponde a menos que 1% da capacidade mundial, poderia matar 2 bilhões de pessoas. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que no mundo hoje nós estamos em 8 bilhões de pessoas, mais ou menos nessa quantidade, 8 bilhões. E menos que 1% das ogivas, assim, de pronto, já mataria 1/4 dessas pessoas. Tem uma parte nas Escrituras que fala que 1/4 da população mundial seria morta num evento. Nós já vamos ler. Mas olha a relação entre os números. 1% das ogivas, ou menos que 1%, já mataria 2 bilhões de pessoas. Isso é um estudo. 2 bilhões equivale à quarta parte do mundo. Fixa esse número. E tem aqui o artigo dizendo que o presidente dos Estados Unidos anda com uma maleta nuclear. E é ela que permite o ataque. Além disso, tem um equipamento chamado biscoito que gera o código. Do lado russo, eles têm armas nucleares por toda a terra, ar, pelo mar, podendo atingir qualquer país. Tem um míssil, eu acho que o nome dele é Yars, pode transportar 10 ogivas e percorrer 12 mil quilômetros. Um estudo de 2019 faz uma simulação dos efeitos de uma guerra nuclear. Caso aconteça, a fumaça vai atingindo a atmosfera na medida que os incêndios vão acontecendo. Dessa forma, grande parte dessa fumaça atinge a estratosfera e assim bloqueará a luz do Sol. A fumaça cobrirá todo o planeta dentro de 2 semanas e não voltaríamos ao normal por uma década. Uma década, meu irmão, minha irmã, ficaria nessa situação. Levaria 3 anos para a luz voltar ao seu estado. Obviamente, com esse cenário, a temperatura cairia para 9 graus. Sem o sol poder chegar, a temperatura média cairia para 9 graus, um frio extremo. Teríamos um cenário de inundações, fome, seca, já que não haveria sol. Teríamos um cenário terrível. Meu irmão, minha irmã, isso foi o artigo. Agora nós vamos falar sobre Apocalipse. Apocalipse capítulo 6.
que diz assim, eu vou ler no versículo 12. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meu irmão, minha irmã, como dá para ver aqui, esse é o capítulo 6 de Apocalipse, falando da abertura do sexto selo, dizendo que o céu ficaria negro, o sol ficaria escuro, e que haveria muita fome, muita destruição, e as pessoas se esconderiam em cavernas. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu li diretamente o versículo 12, mas o assunto pede para ler desde o início. E diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em suas mãos. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Meu irmão, minha irmã, isso lembrando daquela parte daquele estudo que falava, né, que numa guerra nuclear, 1% das bombas, né, ou seja, basta 1% para. Eles não vão precisar explodir todas, que não explode o mundo inteiro. Mas só no início, assim, já vai morrer a quarta parte da Terra. Lá fala em 2 bilhões de pessoas. Só que 2 bilhões hoje, meu irmão, minha irmã, é a quarta parte da Terra. E no livro de Apocalipse 6, está dizendo exatamente a respeito desse cavalo amarelo. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Meu irmão, minha irmã, está tudo aí. Eu estou dizendo que eles vão explodir as guerras, as armas nucleares. Ah, o que detém o maior poder nuclear
está mandando preparar as armas e está dizendo que, se for preciso, ele vai sim usar. Do outro lado, tem uma pessoa senil provocando de todas as formas. E provocando, e ainda um monte de pessoas ao seu redor se juntando a ele para ajudar nessa provocação. Parece que o da França, né, já começou a sentir que a coisa está ficando feia. E ele falou, não, vamos continuar constrangendo ele, mas vamos manter o diálogo. Quer dizer, ele já está começando a afrouxar, porque está vendo que a coisa vai ficar feia. Porque quem está atacando, como essas pessoas, geralmente... Eu estava fazendo uma reflexão, meu irmão, a respeito do covarde. O que é o covarde? Muitas vezes eu me peguei pensando, nós, os cristãos, somos covardes? Eu estava lembrando de uma situação em que eu não fui agressivo e depois eu considerei, eu não fui treinado para ser agressivo. Eu não tenho o desejo de bater em ninguém, agredir ninguém. Eu não quero ver ninguém sendo espancado ou morto. Eu não quero isso. Não está isso dentro da minha essência. Será que eu sou um covarde por ser um cristão? O cristão não é covarde. O cristão é corajoso, porque para enfrentar o sistema, para enfrentar todos e a tudo, sabe, por conta do nome de Jesus, e o nome de Jesus não é, nome de Jesus, não. O nome de Jesus é o Evangelho, é praticar a palavra de Deus. Você não precisa nem falar Jesus. O verdadeiro representante do Evangelho, ele nem precisa falar Jesus, nome de Jesus, não. Ele pratica o Evangelho. Ele age corretamente e por isso ele é perseguido. Não arruma bons trabalhos, não é bem aceito na roda dos escarnecedores, claro. Então eu digo, meus irmãos e minhas irmãs, o cristão não é covarde. Mas, voltando ao assunto, está aí. Tudo está acontecendo, está na nossa frente. Mas, acima de tudo, meu irmão, minha irmã, confia, está tudo bem. Porque a profecia tem que se cumprir. A verdadeira profecia de Deus é para todo o mundo. É para toda a humanidade. Porque é profecia de Deus. E ela terá que se cumprir. Está se cumprindo. E a melhor parte é aquela que nós cremos. Que o Senhor nos arrebatará. O arrebatamento é isso. Não é em carne, não, meu irmão, minha irmã. É em espírito. Padeça a carne, porque a carne é como erva do campo. Seca e para a terra volta. Mas que nosso espírito seja arrebatado. Esteja pronto, meu irmão, minha irmã. Esteja em espírito e verdade. Vendo o que está acontecendo, mas não temendo. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. A profecia vai se cumprir. Eu só estou chamando a atenção aqui para o estudo da ciência e para a profecia bíblica. E ver que as coisas estão exatamente como deveriam estar. E que esteja como tem que estar na nossa vida também. Na fidelidade com o Senhor. Em espírito e verdade. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.